As abelhas são insetos conhecidos pelo seu importante papel na polinização e também pela produção de mel a partir do néctar. Na fazenda experimental da Universidade Federal Rural do Semiárido, os apicultores recebem treinamento sobre como preservar as diversas espécies de abelha e descobrem ainda como utilizar outros produtos para comercializar, como por exemplo a cera. O percurso da universidade para casa faz parte do dia a dia de muita gente. Mas o que ninguém imagina é que depois da sala de aula, a vida lá fora também pode ser uma oportunidade para pesquisar. Através das abelhas é possível realizar inúmeros estudos, mas é aqui, do quintal de casa, que Suan aproveita para pesquisar e levar seus estudos à universidade. A gente traz esses conhecimentos da universidade, desenvolve as pesquisas aqui e leva novamente para a universidade. E aí essa experiência que a gente desenvolveu, eu, meu irmão e outros amigos da universidade, nos deu assim um principal motivo de saber realmente qual é a história da abelha. Quem vê as abelhas assim tão pequenas, nem imagina o quanto são importantes para a cadeia alimentar humana. Então, algumas plantas elas dependem 100%, outras dependem 90%, outras mais, outras menos. Isso é uma coisa que nós, digamos, é uma dependência que existe que as pessoas não percebem, não sabem disso. Mas é um serviço para a natureza que as abelhas prestam, essencial, e para as pessoas também. Nos campos agrícolas, essa dependência também é muito grande. Então a produção de melão tem que ter abelha lá. Os produtores de melão, eles colocam abelhas nos plantios de melão para as abelhas polinizar e ter a produção de frutos. Os cuidados são essenciais no manejo em qualquer espécie. Antes o pessoal achava que as abelhas, elas sabem se virar, elas sabem procurar alimento sozinhas, elas já estão acostumadas com as condições hostis, a caatinga, mas não é bem assim. Então nós estamos provando, desde 2010, com vários trabalhos publicados, que as abelhas gostam de sombra e água fresca. Então quando nós proporcionamos para ela condições adequadas de manejo, elas gostam e vão produzir muito mais. Falando em abelhas, a cera é utilizada na produção de mel. Na Universidade Federal Rural do Semiárido, o Centro de Capacitação Tecnológica em Apicultura auxilia os produtores com a criação de telas para facilitar o trabalho das abelhas. São lâminas de cera que são lâminas alveoladas aqui. Para que é isso? Isso aqui você coloca num quadro específico como esse, e isso vai minimizar o trabalho das abelhas. A gente adianta e muito o trabalho delas. Aqui elas só vão precisar puxar os alvéolos. Além disso, elas vão construir os favos direitinho em cima da cera. Eles não vão amontoar um no outro ou grudar um no outro, permitindo que a gente possa manejar os quadros dentro da colmeia. A satisfação não se limita apenas à capacitação dos apicultores. Sempre o centro está aberto para receber e também através de parcerias. No caso do Sebrae, a gente sempre tem um contato, sempre está ofertando cursos e quando chega o apicultor, a gente tenta descobrir o perfil, como é, com o público que a gente está atendendo, para a gente tentar chegar com a informação mais clara para eles. Então, nós chegamos com nossa experiência, mas também queremos pegar a experiência deles, porque tem essa troca de experiência, porque muitas vezes tem a literatura, mas a prática diz muito mais. Então, sempre a gente tenta abordar o assunto de maneira que eles possam compreender o assunto e assim absorver melhor o conhecimento da apicultura. O processo da cera passa por algumas etapas e o primeiro é a purificação. Essa máquina aqui fica em torno de 90 graus, entendeu? Aí, depois de um determinado momento que a gente marca, ela faz o processo de purificação, como seria? Com em torno de meia hora, a gente invasa ela aqui e ela vai cair nessa peneira. No caso, depois de cair nessa peneira, ela vai ficar 2 dias de descanso. A segunda etapa, eles chamam de banho-maria. O cilindro que vai dar o banho-maria vai ficar em torno de 32 graus, 33, dependendo do clima que está o local. Ela vai saindo aqui resfriada, vai cair na água, que a gente vai, tanto ela vai sair como ela vai sair quente, uma temperatura estável, vai sair para uma água fria, para ela ficar mais sólida. E o terceiro é o processo de avelamento.
que seria alveolar, já para deixar de acordo com o tamanho certo para a gente botar nos quadros. Ela já sai do tamanho cortado. Outra alternativa para comercializar são as velas feitas com a cera de abelha. Olha como elas são lindas! Uma base espacial no meio do semiárido potiguar. Pode parecer estranho, mas essa é a proposta do projeto Habitat Marte da UFRN para o município de Caiçara do Rio dos Ventos, que fica mais ou menos a 100 quilômetros da capital natal. O projeto ainda está em fase inicial. Nas missões, os participantes ficam 2 noites no local, onde são desenvolvidas atividades básicas de organização da estrutura. O Habitat Marte ele entrou em funcionamento em dezembro de 2017, foi a primeira missão. A nossa ideia é desenvolver pesquisa, que ela tanto tenha uma característica associada a habitats análogos a Marte, como também que essas pesquisas elas possam desenvolver algumas tecnologias sociais que possam ser aplicadas no contexto semiárido. Então, propor um diálogo entre o semiárido, a questão da sustentabilidade no semiárido. A estrutura foi construída no município de Caiçara do Rio do Vento e o local não foi escolhido à toa. O semiárido potiguar tem mais em comum com o planeta vermelho do que muitos pensam. Em 2018 nós tivemos um período chuvoso um pouco melhor do que os outros anos, mas aqui fazem 10 anos que os reservatórios eles não se recuperam, né, nesse local aqui. Então, essa questão da escassez hídrica é um problema que a gente observa como sério. A escassez hídrica ela fica ainda mais severo com essa questão da mudança climática, então você tem secas mais prolongadas e menor disponibilidade de recurso hídrico, e aí isso demanda que a gente tenha abordagens mais criativas para lidar com essa questão da escassez. Então, seja uma atividade desse tipo aqui desenvolvida em Caiçara do Rio do Vento, ou uma atividade de uma estação em Marte, vai existir a limitação de recursos hídricos. E na área espacial, por exemplo, na Estação Internacional, a água ela é reciclada lá para poder manter o funcionamento da Estação Internacional Espacial. Assim também vai ser em Marte. Então existe esse paralelo, de repente, da necessidade da sustentabilidade no uso dos recursos, seja no semiárido ou seja também em Marte. Victor Hugo Lopes, que participa do projeto pela primeira vez, acredita no potencial do programa. O objetivo maior aqui é tentar, de alguma forma, fazer com que crianças, adolescentes, outras pessoas da comunidade científica também saibam desse projeto e que eles possam colaborar de alguma forma para que ele possa crescer. Apesar de ser um projeto inicial ainda, com muitas dificuldades, mas ele ainda tem muito potencial que pode ser desenvolvido. O projeto também tem outro objetivo: inspirar jovens estudantes da comunidade rural por meio do contato com a ciência. Que a gente observa que esse tema espacial é um tema que chama muita atenção, que atrai o interesse de jovens, de crianças também. Então esse local, o Habitat Marte, ele tanto pode ser um espaço de pesquisa, como pode ser também um lugar de estímulo à ciência, tecnologia e inovação, Então nós temos recebido escolas públicas aqui, estudantes que de repente nunca imaginaram que no semiárido, numa zona rural aqui de Caiçara do Rio do Vento, pudesse ser desenvolvido um projeto na área espacial, assim, e eles veem que o tema espacial não está distante deles, que eles podem acreditar em carreiras voltadas à ciência, tecnologia, E então a gente tem uma esperança que esse projeto ele possa colaborar colaborar para que jovens e crianças eles se interessem pela ciência e seguir para o lado bom, o lado positivo assim da pesquisa, e de serem cientistas, ou de terem carreiras brilhantes, associadas à ciência e tecnologia. O programa já realizou 5 missões. Para as próximas, está prevista a elaboração de novas práticas e estruturas. Nessas primeiras missões,
que estão sendo desenvolvidas aqui. Nós estamos construindo uma estufa, né? Essa estufa ela vai dar suporte em algumas atividades que são desenvolvidas aqui na área de agricultura. E também nós estamos com sistemas que nós chamamos sistemas de suporte à vida, que de coleta de água de chuva, né, de coleta também de tratamento do esgoto, de filtragem do esgoto. Esse esgoto vai ser tratado e vai ser utilizado em atividade de agricultura desenvolvidas dentro do biohabitat, que é a estufa que está sendo construída aqui. E é isso, o Tela Rural de hoje vai encerrando por aqui, mas você já sabe que para continuar com a gente é só acessar as nossas redes sociais no facebook.com/telarural, rever as nossas entrevistas, reportagens, deixar lá o seu comentário. A gente se vê novamente no programa da semana que vem. Mais uma vez foi um prazer ter a sua companhia. Tchau, tchau e até lá.